Vocês viram aquela foto misteriosa que os irmãos Russo soltaram recentemente sobre Vingadores Doomsday? Porque se você lembrar, eles fizeram exatamente a mesma coisa lá na época de Vingadores Ultimato. Soltaram uma imagem aparentemente aleatória, escrevendo algo tipo "olhem com atenção", e a internet inteira entrou naquele modo detetive. Só que agora aconteceu de novo. Uma foto cheia de green screen, um cenário estranho, um personagem sentado e a legenda simplesmente dizendo para as pessoas observarem bem. E aí é claro, né, que todo mundo começou a teorizar. Alguns disseram que era uma base da TVA, outros disseram que era algum laboratório multiversal e teve até gente falando que era a Lativéria. Só que agora acabou surgindo uma explicação que pode mudar completamente como a gente enxerga o Doutor Destino dentro do MCU. Porque segundo um insider, aquela imagem pode ser algo muito mais pesado do que parecia. E se essa informação estiver correta, aquela foto pode mostrar o momento exato em que Victor Von Doom perde tudo. E é exatamente isso que a gente vai analisar agora. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque o que a gente vai ver agora do que está sendo preparado para Vingadores Doomsday é simplesmente absurdo. Eu sou Eric Brelaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos começar pelo começo, tá bom? Quando os irmãos Russo soltaram aquela imagem misteriosa, eles escreveram apenas duas palavras: Look Hard. Algo como "olhe com atenção". E como sempre acontece quando a Marvel faz esse tipo de provocação, a internet inteira enlouqueceu e começaram a surgir teorias de todos os lugares. Mas agora acabou aparecendo uma insider que afirma que conseguiu descobrir o que de fato aquela imagem mostra. E segundo essa fonte, a imagem seria do set de uma cena extremamente importante envolvendo o Doutor Destino e a família dele. Uma cena de laboratório, um experimento e um acidente que muda completamente a vida de Victor Von Doom. De acordo com essa informação, aquela cena mostraria Doom trabalhando em uma tecnologia extremamente perigosa, tentando resolver um problema gigantesco do multiverso. Só que algo acaba dando errado, o experimento explode, a família dele vai de F e Victor Von Doom fica extremamente desfigurado. E bom galera, se for de fato isso seria um momento bem interessante dentro do personagem e que explica algumas coisas sobre o contexto dele dentro do MCU. A primeira coisa é que isso acaba mostrando pra gente a origem das cicatrizes dele. Segundo, a obsessão dele em controlar o destino do multiverso. E é bizarro olhar como isso se encaixa com todos os outros rumores que estavam rolando recentemente, vocês lembram? Afinal, essa não é a primeira vez que a gente escuta que a família do Doutor Destino morre por causa de um evento ligado às incursões. Alguns vazamentos diziam que eles morriam diretamente em uma incursão. Outros diziam que ele morreria em um acidente relacionado à tentativa de impedir uma incursão. E essa nova informação parece conectar tudo isso. Victor estaria tentando criar uma máquina para impedir o colapso de universos, algo extremamente ambicioso, algo que provavelmente envolveria a manipulação multiversal. Só que a tecnologia, ela falha, a explosão acontece, a família dele morre e o próprio Victor fica desfigurado. E isso é uma baita de uma adaptação do que acontece de fato dentro dos quadrinhos, só que com algumas diferenças. Eu digo isso porque nas HQs, o acidente do Doutor Destino, ele acontece quando ele tenta criar uma máquina para se comunicar com a alma da sua mãe que estava presa no inferno. O experimento acaba explodindo e o rosto dele fica marcado e isso cria a obsessão dele por perfeição. No MCU parece que eles estão pegando essa ideia, mas conectando ela ao problema central da saga do multiverso, que são as incursões. E aí acaba entrando uma outra peça importante nessa história, porque quem reforçou esses detalhes foi um insider conhecido como Charles Murphy, que como vocês já devem saber aqui dentro do canal, é um insider que tem muito repertório, já acertou muita coisa no passado e é uma fonte com uma credibilidade da hora. E segundo o Charles Murphy, existe um elemento narrativo muito interessante que os irmãos Russo estariam usando em Vingadores Doomsday, algo chamado de ironia dramática. E a partir daqui, galera, o negócio ele começa a ficar muito genial, pelo menos pra mim, tá? Porque segundo Murphy, durante boa parte do filme, nenhum herói do MCU vai ver o rosto do Doutor Destino. Ele permanece sempre com máscara, mas o público ia ver o rosto dele. Ou seja, a audiência vai ter uma informação que os heróis não têm. E qual seria essa informação? Bom, que o Doutor Destino tem o rosto de Tony Stark. E isso acaba criando um suspense muito poderoso, galera. Porque a gente vai assistir as cenas sabendo de algo que os personagens principais, eles não sabem. Então imagina só essa situação. A gente vai estar tipo, como é que vocês não estão vendo isso? Como é que vocês conseguem confiar nesse cara? Vocês não estão percebendo quem ele parece ser? Esse tipo de narrativa funciona muito bem dentro do cinema e com certeza vai criar uma tensão constante. Ao mesmo tempo que também vai respeitar algo muito importante do personagem. Porque o
Destino, ele sempre esconde o rosto, ele tem vergonha das cicatrizes, ele é extremamente vaidoso. Então manter a máscara dele o tempo todo na frente de outros personagens faz todo sentido, mas quando ele estiver sozinho, ele pode tirar a máscara. E aí nós, espectadores, veremos o rosto dele. E isso também acaba abrindo uma outra questão muito importante dentro da história, porque como será que os Vingadores eles vão agir quando eles descobrirem o verdadeiro rosto do Doutor Destino? Será que eles vão pensar que é uma variante? Será que eles vão pensar que apenas é uma outra pessoa, só que com o mesmo rosto? Se preparem, galera, porque essa pode ser de longe uma das cenas de revelação mais importante de Vingadores Doomsday. E ó, não termina por aí não. Eu digo que não acabou porque Charles Murphy também comentou algo que pode explicar o conflito principal do filme. Porque, segundo ele, a origem do Doutor Destino no MCU estaria ligado a uma obsessão. A obsessão de resolver problemas. E esses problemas aparentemente seriam as incursões multiversais. Ou seja, no começo da história, Victor Von Doom não seria necessariamente um vilão. Ele estaria tentando salvar o multiverso. Ele estaria tentando impedir que os universos se colidissem e acabassem com tudo. Só que no meio dessa busca desesperada, tudo dá errado. A família dele acaba morrendo, o rosto dele fica desfigurado, a obsessão dele aumenta, só que é agora que entra o detalhe mais interessante. Porque vários vazamentos já disseram que o Doutor Destino acredita que algumas pessoas são responsáveis pelas incursões. E entre essas pessoas estaria Steve Rogers. Segundo os rumores, o fato do Capitão América ter ficado no passado no final de Ultimato criou uma série de consequências temporais. E isso poderia ter iniciado um efeito dominó que levou a novas instabilidades no multiverso. E tem mais um elemento nessa história também, porque os vazamentos eles dizem que o Loki teria ajudado a mover o Steve para outro universo quando a TVA estava prestes a apagar aquela linha do tempo. Ou seja, na visão do Doutor Destino, Steve Rogers não pertence àquele universo. A presença dele ali causa instabilidade. Essas instabilidades geram uma incursão, e essa incursão ameaça destruir o mundo do Doutor Destino. Agora imagina comigo o impacto de tudo isso. O Doutor Destino ele tenta impedir a catástrofe, ele constrói uma máquina, o experimento falha, a família dele morre, e na cabeça dele tudo isso aconteceu por causa de decisões que outros heróis tomaram. E isso acaba criando uma motivação muito complexa para ele. Afinal, o que a gente vai ver no cinema não vai ser apenas um conquistador, não. Ele seria alguém que perdeu tudo resolvendo um problema que não criou. E isso, galera, pode fazer com que muita gente simpatize com ele, comece a gostar do vilão. A gente até pode dizer que a mesma coisa ela aconteceu com Thanos lá em Guerra Infinita. E sim, eu sei que você discorda dos métodos do Thanos, mas, pô, você tem que admitir que pelo menos o raciocínio faz sentido. E esse é exatamente o tipo de vilão que os irmãos Russo gostam de construir. Vilões que acreditam que estão fazendo a coisa certa. Vilões que acham que estão salvando o mundo, mesmo que para isso eles precisem destruir tudo primeiro. E se essa história seguir esse caminho, então Vingadores Doomsday pode acabar sendo menos uma história de heróis contra um vilão e mais uma história sobre culpa, sobre consequências, sobre escolhas que parecem corretas, mas acabam gerando tragédias gigantescas. Então agora, pensa comigo, se o Doutor Destino realmente acredita que é os heróis que são os culpados por todas as incursões que estão acontecendo no multiverso, por causa do multiverso estar ruindo, a culpa é deles, o filme vai fazer uma pergunta muito lógica e que pode dividir muito o público. Quem é que tá certo no final? Os Vingadores ou o Doutor Destino? Porque se essa obsessão dele nascer tentando salvar o multiverso, talvez em algum momento da narrativa o público torça por ele. E se os irmãos Russo realmente estiverem tentando construir essa jornada, então Vingadores Doomsday pode ser o filme mais complexo que a Marvel já colocou no cinema. Tanto é que agora eu quero saber de vocês. O que você acha? Se essa origem do Doutor Destino ela for confirmada, você acha que ela vai funcionar dentro do MCU? Será que você ia curtir essa ideia de um vilão trágico, perdendo tudo, perdendo a família, perdendo o rosto, ajudando os heróis e percebendo que na verdade os heróis são culpados e que quem tem que realmente arrumar tudo e assumir o controle é ele? Ou você ia gostar de algo mais igual ao que é lá dentro dos quadrinhos? Deixa a opinião de vocês sobre isso que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!